Se tem duas coisas que a gente sempre está falando aqui no canal é reserva de emergência e renda extra. E a gente vai utilizar essa situação aí que todos nós estamos passando de pandemia de coronavírus, muita gente sem trabalhar, para te mostrar o quanto essas duas coisas são importantes. Então, fica aí. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E hoje a gente tem um assunto bem quente aqui, hein? Coronavírus, renda extra e reserva de emergência. O que todo esse pacote aí representa para nós? Bom, para que você entre aí já aqui no assunto, eu tenho alguns números bem assustadores e não são a respeito do coronavírus, não. Dá uma olhadinha aí na tela. Para 60% dos brasileiros, o salário acaba antes de terminar o mês. 68% reconhecem não ter capacidade de lidar com imprevistos. Apenas 1 em cada 10 pessoas guarda uma quantia mensalmente. Esses dados são de uma pesquisa feita no final do ano passado pela CNLD e pelo SPC Brasil. E o que eles têm a ver com essa época agora do coronavírus? Tudo! Por quê? Porque muita gente não está podendo trabalhar devido à natureza do seu trabalho. Pessoas, por exemplo, que ganham por dia, que dependem de trabalhar para poder ter a sua renda e que não estão podendo trabalhar. Pessoas também que tiveram um gasto maior e não têm de onde tirar esse dinheiro. Você quer um exemplo? Pais que agora não podem levar os filhos para a creche e não podem levar para a escola. Geralmente, o que eles faziam? Deixavam com os avós. Só que agora, qual é o maior grupo de risco aí do coronavírus? Não são as pessoas com mais de 60 anos? Então, você deixar uma criança com uma pessoa mais velha não é indicado. Então, aí apareceu um problema, né? Apareceu um problema além do problema maior aí que é o coronavírus. Porque como é que você vai fazer para arcar com a despesa de pagar uma pessoa para ficar na sua casa cuidando do seu filho? Ou como é que você vai deixar de trabalhar para poder cuidar do seu filho? Então você já começa a entender que se você tivesse uma reserva de emergência, que é o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui, você teria esse dinheiro e você passaria por essa situação de uma forma um pouco mais confortável. Eu tenho até aqui o relato de uma leitora que acabou de me escrever, que ela disse o seguinte: sou vendedora porta a porta, não estou podendo trabalhar. Imagina, né? Ela chega lá, bate na porta, quem é que vai abrir para ela entrar, né? Ninguém. E mais, ela não está podendo vender, ela não está podendo entregar o que ela já vendeu e ela não está podendo receber o que ela já vendeu e já entregou, porque as pessoas não estão recebendo ela em casa e ela mesma não se sente confortável para ficar andando pela rua. Então você veja que problema. E ela falou: como é que eu vou fazer quando chegar os boletos? Porque os boletos são campeões, eles sempre vencem. Realmente, os boletos são campeões, eles não vão deixar de chegar aí para você, porque a gente está passando por essa situação toda, né? E outra coisa, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Você sabe quanto tempo, né, que a gente vai poder voltar à vida normal, digamos assim? A gente não sabe. Então, é preciso que você aí de casa tenha uma reserva de emergência. O que é essa reserva? É um valor, preferencialmente, de no mínimo 3 meses da sua renda, para que no caso de um desemprego, no caso de você não poder trabalhar como agora, de você ter uma despesa maior por algum imprevisto, você não vai se endividar, você vai utilizar aquela reserva. Então dá uma olhadinha aí na tela, um exemplo bem simples para você começar a montar a sua reserva se você ainda não tem. O objetivo é poupar um valor equivalente a 3 meses da sua renda. Vamos supor que a sua renda mensal seja de R$2.000. Então, o seu objetivo vai ser poupar R$6.000.
Se você poupar 20% do seu salário todo mês para formar a sua reserva, significa que você precisa guardar R$ 400 todos os meses. Fazendo isso, em um prazo de 15 meses, você já vai ter a sua reserva de emergência. Essa é uma regrinha bem simples que serve para todo mundo, ou seja, não importa o valor. Porque imagina, uma pessoa que tem uma renda de 10 mil, se ela vai formar uma reserva de emergência de 3 meses, significa 30 mil. Se ela guardar 20% de 10 mil, são 2 mil, em 15 meses ela também vai ter os 30 mil. Então a regrinha funciona para qualquer valor de salário. O que muda? Quando você aí, por exemplo, diz, eu não tenho condição hoje de poupar 20% do meu salário, o que eu faço? A dica é a seguinte, poupe o quanto você puder. É claro que se você poupar muito menos do que isso, você vai levar mais tempo para montar sua reserva. Mas não é por isso que você não vai deixar de fazer. Guarda o quanto você puder, porque numa situação como essa você já não vai passar um aperto tão grande como a gente falou. Agora, se você diz, realmente, se eu for depender do que eu posso poupar dentro da minha realidade hoje, eu vou levar uma eternidade para formar o meu fundo de reserva. Qual é a dica? Renda extra. E aí é que entra o segundo assunto aqui que a gente sempre está falando. Eu tive até um exemplo de uma leitora que também me escreveu agora há pouquinho e eu já aproveitei e incluí aqui nesse vídeo que ela disse o seguinte: trabalho com um buffet infantil, dependo de festas e eventos e nesse momento, o que é que não pode? Aglomeração de pessoas. Então, os clientes dela, que já tinham até programado, começaram a cancelar. E aí, como é que essa pessoa vai trabalhar? Sendo que a gente não sabe, por exemplo, se vai poder, voltar a trabalhar no mês que vem, se só daqui a 2 meses, se só daqui a 3 meses. Não é um alarmismo que eu estou fazendo aqui, mas é uma realidade, a gente não sabe. E aí, como é que essa pessoa vai pagar as contas? E ela me escreveu não só para contar isso, mas para falar o seguinte, para perguntar o seguinte: me dá uma dica aí do que eu posso fazer, o que você acha que dá dinheiro aí? Olha só, como é que agora, de última hora, nos 45 do segundo tempo, quando você não tem dinheiro nem para pagar as contas que vão vir na semana que vem, como é que agora você quer uma renda, uma coisa que você nunca fez e que já começa a dar dinheiro a tempo de você não se endividar? Não é muito mais difícil? Por isso é que a gente sempre está falando, gente, se você tem o seu trabalho, você tem o seu salário, ou você já empreende, você já trabalha em uma determinada área, não fique presa nessa única área, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço são cursos presenciais, além do curso online, e palestras. Nesse momento, eu já tive palestras canceladas. Eu não posso criar uma nova turma para um curso presencial. Já pensou se eu vivesse 100% disso? Como é que ia ser? Então, eu preciso ter outras rendas, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não é só questão assim, pode ser que um mês esse ramo esteja ruim. Olha essa situação que a gente está passando. Nós nunca passamos por isso. A gente não sabe até quando vai. Então, você não pode depender de um único salário, porque é óbvio, você pode ficar desempregado. E aí? Como é que fica? Se endivida? Então, não pode. E uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui é o seguinte: você é responsável pelas dívidas que acumula. É exatamente isso. Você aí é sim responsável pelas dívidas que você acumula. Você pode pensar assim, não, mas eu estou endividado porque eu fiquei desempregado. Ok, mas e quando você estava trabalhando? Será que todo o dinheiro que você ganhou, você nunca torrou uma parte à toa? Quem nunca, Quem é que pode dizer, não, jamais, eu só gastei o meu dinheiro da maneira correta, nunca comprei nada à toa.
Meio impossível, né? Então a gente é sim responsável pelo nosso dinheiro. E hoje você tem aqui não só o meu canal, mas vários outros canais de finanças que estão aí passando para você um conteúdo de qualidade gratuitamente para você aprender a se educar financeiramente. Então nem tem mais aquela desculpa de ninguém me ensinou, né? Estamos nós aqui ensinando para você gratuitamente. Então você precisa sim se responsabilizar. Você precisa botar aí a mão na consciência e dizer, gente, de uma vez por todas, eu vou começar a minha reserva de emergência, eu vou parar de jogar dinheiro fora e vou guardar sim uma parte daquilo que eu recebo. E se você diz, olha, impossível, não dá, vai para a renda extra. Aí você pode estar se perguntando, tá bom, renda extra, o que eu faço? Como é que eu vou saber? Como é que eu começo? Começa da seguinte maneira, o que é que você gosta de fazer? O que é que você tem talento para fazer? O que é que você faz que as pessoas estão sempre elogiando? É uma comida? Você pinta? Você tem um talento para se comunicar? O que é que você faz que as pessoas elogiam? Pensa aí. O que é que eu sei fazer que as pessoas pagariam para que eu fizesse por elas, para elas? O que eu posso produzir e vender para essas pessoas? Tá aí uma coisa que você pode começar a testar como renda extra para ver se dá certo, tá bom? E tem muito mais dicas, sabe aonde? No meu blog, no bolsablindada.com.br. Vai lá, faz uma visitinha porque eu te espero lá no blog e aqui no YouTube no próximo vídeo. Tchau, tchau!